Olá, bom dia, tudo bem? Estamos aqui exatamente no dia 22 de novembro e eu quero perguntar a você em que momento você pensou que essas coisas poderiam acabar, que a sociedade ela iria evoluir depois de tanta filosofia, de tanta reflexão, depois de tanta religião, chegando a um denominador comum, depois de tantas conquistas no espaço, desenvolvimento tecnológico, satélites, mapeamento do código genético, enfim, saindo da Idade Média, Idade das Trevas, a Idade do Iluminismo, o Renascimento, as épocas, desde a época da evolução humana, já se podemos falar, se crescemos na teoria da evolução, de Neanderthal até o Australopithecus, até o Homo sapiens, toda a evolução na linha antropológica, biológica, histórica e sociológica, psicológica, por que não falar, e depois de todos esses desenvolvimentos, depois do cessar, depois de primeiras guerras mundiais, guerras de 30 anos, guerras de 100 anos, reforma protestante, toda a evolução que eclodiu a essa era pré-moderna, a pós-modernidade, e nós estamos aqui depois da era da modernidade, na pós-modernidade, nós nos perguntamos a situação em que se encontra o ser humano. Como é que o homem está? Como é que estão as políticas sociais, as desigualdades, desde a suposta libertação dos escravos? Como é que está a questão do racismo? Como é que está a questão do tratar de um homem para com o outro? As tecnologias, os homens que estão aí se desenvolvendo com seus satélites, com o Eurolink, com tantas propostas, o carro movido à energia elétrica, a energia solar, a COP30, os créditos de carbono, o Tratado de Quioto, que foi colocado de lado pelos países das grandes potências. E hoje nós observamos os blocos divididos, nós vimos os BRICS, a OTAN, a ONU, o Mercosul, o Mercado Comum Europeu, depois de tantos anos, o que é que o homem aprendeu? Conseguimos colocar o homem dentro de uma máquina e extrair do seu coração, se pudéssemos fazer um transplante de rins, de fígado, um transplante extraindo o ódio, extraindo a competitividade, a soberba, o orgulho, a morte, o ódio, a angústia, a tristeza. Porque depois de tantos processos, de tantos prêmios Nobel, depois de tanta evolução, o homem continua sendo esse ser primitivo, sem nenhuma evolução espiritual no âmbito do campo mundial. Algumas pessoas, de forma isolada, buscam o aperfeiçoamento e a evolução espiritual, mas no coletivo há uma massa manobrada, massificamente controlada pelo Estado, pelos grupos das grandes oligarquias, os grandes latifundiários, os grandes suceranos neste neofeudalismo. A pergunta que não quer calar: por que o homem não consegue desenvolver a sua vida em amar o próximo? Por que tanta maldade, tanta crueldade, em meio a tantas tecnologias? Investimos em robô com inteligência artificial que se assemelha ao homem, compete com o homem no que diz respeito aos seus desenvolvimentos cognitivos e à sua inteligência. E nós não paramos para observar essa questão tosca, essa questão não evolutiva do ser humano. Não é de se colocar um ponto de interrogação que podemos desenvolver todas as tecnologias, mas só existe um poder sobrenatural que já o apóstolo Paulo compreendeu quando ele diz: o evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. Esse é o único poder que pode transferir e colocar no coração do homem, na vida do homem, um novo coração, uma nova forma de pensamento, um novo ser restaurado, transformado, liberto desse sistema entregue por Adão lá no Jardim do Éden. Se nós não procurarmos compreender e fazer esta leitura dimensional da vida, histórica, científica, desse ser egocêntrico, esse ser que não busca o desenvolvimento e a libertação, nós éramos escravos do pecado. Quando Jesus Cristo diz: conhecereis a liberdade, a verdade, e a verdade vos libertará, quando ele fala sobre conhecer a verdade, ele não fala em conhecer uma religião, um sistema, conhecer homens humanos, tolhidos, impossibilitados, limitados. Ele se auto-intitula e se coloca: eu sou a verdade, a sua palavra, os seus conceitos, os seus ensinamentos, a sua própria pessoa divina que se fez como homem. A pergunta que não quer calar: como escaparemos nós se negligenciarmos de uma tão grande salvação? Que se nós buscarmos ao Senhor, ao nosso Senhor Jesus Cristo, independente de religiosidade, mas cumprindo a sua palavra, seremos libertos de todas essas tendências, de todas essas influências malignas do pecado.
o apóstolo Paulo compreendeu tudo isso, ele observou e ele disse: miserável homem que eu sou, no meio de tantos desenvolvimentos tecnológicos, diante de tanta estabilidade, de tantas conquistas, de tantas invenções e descobertas, miserável homem que eu sou, quem pode me libertar dessa tendência? O profeta Jeremias, ele diz: como pode um leopardo tirar as manchas do seu corpo? Assim também o homem não pode tirar as manchas do pecado. Mas o profeta Isaías, ele diz que se nós nos arrependermos, nós nos entregarmos ao Deus eterno, Criador, que não tem prazer na morte do homem, mas quer que todo homem se arrependa e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Esse pleno conhecimento da verdade, essa ciência na palavra de Deus, é que tem o poder, através da prática, de libertar a sua vida. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a neve. Através do derramamento do seu sangue, através do seu sacrifício, nós podemos obter a libertação dos nossos pecados, o perdão, a redenção, a justificação. Meu amigo, saia da multidão guiada, saia desse sistema. Não há nada de novo debaixo do sol. Nós estamos vivendo o neofeudalismo. São suceranos e são os vassalos que alimentam o sistema com seus grandes impostos, com seus trabalhos, com salários paupérrimos. São os grandes proletários que estão sendo oprimidos para se tornar o óleo para a máquina do Estado. Pense nisso. Esse sistema não pode ser um sistema justo, porque ele provém de pessoas que são escravas do pecado, onde reina o ódio, a competitividade, a falta de amor, o amante de si mesmo, a ambição, a soberba, a vaidade e a luxúria, as concupiscências da carne. Por isso que o homem é esse ser que não evolui. Pare, medite e saia desta massa de manobra. Que Deus te abençoe e te dê essa oportunidade, você queira buscar a verdade, o caminho e a vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Deem a eles pão, bebidas fortes, comidas e festas, para que esqueçam as suas desgraças, suas mazelas, seus bujões de gás caro, de energia alta, água, as injustiças sociais, a falta de escolaridade, a baixa educação, a péssima qualidade de alimentos. Mas dê festa, dê pão, et panis circenses, e eles estarão satisfeitos. Até quando você será uma massa de manobra na mão dos grandes suceranos nesse neofeudalismo do século XXI? Acorde enquanto há tempo. Saia da massa de manobra da coletividade mórbida. Enquanto isso, na sala de justiça. Gigantes da Destruição, uma distribuição Warner Bros. Televisão, versão brasileira, Herbert Richards. Em algum lugar no meio do nevoeiro do traiçoeiro pântano, a sinistra legião do mal prepara-se para travar mais uma batalha pela conquista do mundo. Eu tenho plano para destruir os super-amigos. Aí a Legião do Mal poderá dominar o mundo. Parece que o Bizarro tem mais uma ideia perversa em sua mente invertida. A ideia do Bizarro é boa. Eu